Graça e paz, povo de Deus. Amém. Que a graça e a paz do Eterno esteja com todos. Estou aqui mais uma vez para gravar esse vídeo. Gravar um vídeo pequeno, com porém com eficácia muito grande, acerca do fim dos tempos, acontecimentos na história que a Bíblia nos relata, é escrita há mais de 2000 anos, a palavra do Senhor. Ela ainda continua sendo verdadeira, ela ainda continua se cumprindo. Vamos ler 2 Timóteo, 2 Tessalonicenses 2, que fala acerca de um reino mundial, onde uma pessoa só vai o governar, assim como no Gênesis, como no tempo de Nimrod, onde ele queria ficar ali como líder daquele povo, construir uma torre para que o povo não se espalhasse, mas o Senhor, com a sua imensa sabedoria, ele veio e confundiu as línguas para que os povos pudessem se espalhar, e no povo se espalhasse a maldade de certa forma, o conhecimento de certa forma, ele se espalharia quando, de fato, cada um fala a sua língua. Hoje vemos que tem o espanhol, tem o inglês, tem o português, tem o hebraico, tem o aramaico. Então são linguagens na onde o Senhor ele espalhou ali no Gênesis para que o povo, para que o conhecimento das pessoas fosse limitado. Então vamos ler rapidinho a palavra do Senhor, que diz assim: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como nos dias de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia, a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama de Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vos sabeis que o que detém para que o seu próprio tempo seja manifesto, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um agora que resiste, que do meio seja, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com o assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse cuja vinda é segundo, e a eficácia, de Satanás, como todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça, para que perecem, porque não receberam amor da verdade, para que se salvarem. E por Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam em mentira, para que seja julgado todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vosso irmão, amados do Senhor, por ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação de espírito e fé e verdade, para que pelo nosso evangelho que vos chama para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, estais firme e retende as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, o nosso próprio Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu a eterna consolação. A boa esperança console o vosso coração e conforte em todas as palavras e obras. Amém?
A mensagem do Senhor esse sábado, ela vem falando um pouco acerca do reinado do anticristo. Um homem que a humanidade que ele se levantará da humanidade para governar os povos. Haja visto que Daniel vai ter uma visão. No capítulo 7, salvo engano, ele vai ver uma estátua de ouro, cuja cabeça é de ouro, e o peito, salvo engano, de prata, as pernas de bronze e os pés de barro e ferro, salvo engano. Então, o profeta Daniel, ele vai ver essa visão, reflexo do anticristo dos tempos atuais. Quando chega em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele vai dizer bem claro acerca desse reinado, que ainda há alguém que o retém, até que do meio seja tirado. Mas quem que do meio vai ser tirado? Será a igreja do Senhor? De fato? Será a palavra do Senhor, a Bíblia? Poderia também. Mas quem que do meio vai ser tirado é aquele que desce em Atos 2, estar conosco até a consumação do século. Quando chega o tempo do reinado do anticristo, a palavra do Senhor vai falar bem claro que até que do meio seja tirado. No arrebatamento da igreja que está próximo, o anticristo ele é tirado, o Espírito Santo, perdão, ele é tirado e o mundo fica à deriva. A maldade e as coisas que têm que acontecer no mundo é com o arrebatamento da igreja. Haja visto que a palavra do Senhor, algumas pessoas elas vão ser pré-tribulacionistas e outra vai ser que o arrebatamento vai acontecer na tribulação. Mas haja visto que os eleitos do Senhor, eles são guardados na grande tribulação. E haja visto que o Senhor vai te falar que ele se assentará no trono como Deus. E Paulo vai falar claramente para que nós tenhamos cuidado para que ninguém nos engane. Porque hoje vemos várias situações, várias ocasiões onde as pessoas elas são levadas pelo aquilo que levou a Eva à perdição, ainda no Gênesis. O homem, em geral, ele atenta para a aparência, para o que ele vê com os próprios olhos. Já visto que, vamos citar um exemplo, quando Samuel vai ungir Davi a rei, ele vê Eliabe. Na hora que ele vê Eliabe, ele olha e fala, de fato está aqui aquele a quem o Senhor escolheu. Porque ele era um homem de guerra, ele é um homem de uma estatura mediana, ele era um homem, de fato, um homem que poderia governar. Mas o Senhor falou com Samuel, não atente para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. Então, haja visto que os frutos que nós vemos, muitas das vezes, são frutos que vêm com a aparência de ser bons, que vêm com a aparência de ser ali saudável, mas muitas vezes são frutos más. E Paulo vai nos instruir acerca disso, para que nós não venhamos a tentar, porque vai acontecer milagres, porque vai acontecer várias situações, várias ocasiões, aonde as pessoas elas vão sim acreditar, porque ele vai estar sentado no trono de Deus. Haja visto que o Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele esteve na terra, ele deu a seguinte resposta: o meu reino não é desse mundo. Então Cristo, ele não senta em templo desse mundo. O nosso Cristo, ele não quer deleites desse mundo. Haja visto que em Mateus, ele vai falar acerca da tentação do Messias. Quando Satanás oferece a ele os reinos desse mundo, ele vai repreender Satanás.
Então, Cristo não está interessado em reino. Cristo não está interessado em templos deste mundo. Cristo não está interessado. Cristo está interessado em você. Cristo está interessado em sua vida, que é templo e morada do Espírito Santo, assim como diz a palavra dele. Então, quando o anticristo começa a governar, ele vai sentar no trono de Deus. Ele vai governar como Deus. E haja visto que ele vai ser um Deus terreno, governando todas as línguas e nações. Assim como o projeto de Nimrod era, que Nimrod ele foi um reflexo do anticristo, porque ele se opôs a tudo aquilo. Haja visto que já tinha acontecido o dilúvio, eles vão construir a Torre de Babel, para que se acontecesse outro dilúvio, eles conseguissem se salvar. Eles conseguissem preservar a raça humana. Mas o Senhor, vendo tal maldade, o Senhor desce e confunde as línguas, para que não se levantasse esse líder religioso, esse homem que se diz poderoso aqui na terra. Só que quando chegamos no Novo Testamento, novamente o anticristo ele volta. Ele volta na esperança de que governar as nações, ser o Deus desse mundo. Haja visto que muitas das vezes o inglês ele é comum no nosso dia a dia. Haja visto que, de certa forma, algumas palavras em inglês, quando as pessoas falam, todos nós entendemos. Quando algumas pessoas falam, nós estamos começando a ser acostumados novamente a ter a língua única. Aí vem a moeda única, aí o idioma único. E assim como Nimrod queria preservar, o anticristo também vai vir fazendo, vai vir tentando fazer com que essas pessoas estejam debaixo do poder dele, governando o mundo, governando as nações e governando os poderes. Então Paulo vai dizer bem claro: não vos lembrais do que essas coisas diziam quando ainda estava convosco, e agora vos sabeis que o que detém para que o seu próprio tempo seja manifesto, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. O Espírito Santo, ele está ainda entre nós. O Espírito Santo, ele ainda está entre nós. Embora o mundo esteja corrompido, embora creio eu que ele clama dia e noite perante o Senhor, por causa da maldade do mundo. Mas o Espírito Santo, ele ainda está, até que do meio seja tirado. Não poderia ser Deus, porque Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Deus ele não pode ser retirado, uma vez de que ele é onipresente, ele é onipotente e ele é onisciente. Então não tem como ele ser tirado. Ele, todo lugar que você for, o Senhor também estará. Então, esse é o Espírito Santo, mas que só sobe quando acontecer o arrebatamento da Igreja de Deus. A igreja que vamos trazer para os dias de hoje, há 2018 anos, ela ainda continua. Embora algumas corrompidas, embora algumas já não tenham mais a presença do Eterno, mas ainda está na terra. Ainda, embora as pessoas preguem a palavra por fins lucrativos, mas a igreja ainda está na terra, até que do meio seja tirado. No arrebatamento da igreja, o Espírito Santo sobe e o mundo vai ficar assim como a arca de Noé,
à deriva, sem saber para onde ia. Assim como o povo de Israel, 40 anos rodando no deserto, perdido, sem saber a direção. Porque aquele que nos dá a direção é tirado. Aquele que nos dá a direção vai ser tirado do meio de nós. E essa palavra, e essa Bíblia, ela vai ser um livro qualquer. As letras não vão sumir. Não. Algumas pessoas deduzem que as letras irão se apagar. Não. Mas o que nos leva a estudar a palavra do Senhor, a ler, a entender a palavra do Senhor, a nos convencer do nosso erro, do nosso pecado, é sim o Espírito Santo, que a qualquer momento pode ser tirado. Observamos que a vinda do anticristo ela está sendo anunciada várias das vezes, em várias ocasiões. E as pessoas têm fechado os olhos, têm tentado. As pessoas elas têm tentado ali corromper ali outras pessoas com o evangelho falso, com o evangelho mentiroso, onde nós não precisamos nos renunciar, onde nós podemos viver de uma maneira como dizem em francês, à la volonté, uma maneira que não agrada ao Senhor. Ali que nós possamos, que as pessoas elas dizem hoje, que Deus só quer o seu coração. Deus de fato Ele quer o nosso coração. Mas você já notou como quando você ama uma pessoa, quando você se apaixona por uma pessoa, você faz de tudo para agradar aquela pessoa. Você tenta fazer das tripas aos corações para agradar aquelas pessoas, aquela pessoa. E assim é o nosso Deus. Se o Senhor Ele quer o nosso coração, e se nós queremos entregar o nosso coração ao Senhor, nós temos que fazer das tripas ao coração para agradar Ele. Então não tem como nós agradarmos ao Senhor estando na prostituição. Não tem como nós agradarmos ao Senhor estando no vício. Não tem como nós agradarmos ao Senhor fazendo tudo que Ele não gosta. Eu não julgo, eu não condeno, eu os amo. Mas a verdade seja dita. Deus Ele ama o pecador, mas Ele abomina o nosso pecado. Nós não podemos ser complacentes como os cristãos com erros. De fato, somos pecadores, não estamos para julgar, mas nós estamos para amar, nós estamos para abraçar, seja um mendigo de rua, ou seja um presidente da república, independente de quem seja, nós temos que abraçar, nós temos que amar, como efeito, como espelho de Cristo nessa terra, como sal. Nós temos que amar como luz do mundo, nós somos a luz do mundo. Então você que é cristão, entenda que muitas das vezes você pode pensar que está todo mundo se corrompendo, que você é melhor que o outro. Não, nós não somos melhor que ninguém. Mas nós temos que entender a nossa necessidade de estar perante o Senhor todos os dias. Nós temos que entender que o Senhor, Ele nos quer perante a presença dEle. A palavra do Senhor vai falar, e vos farei um reino de sacerdotes. Sacerdote é para oferecer sacrifício, sacerdote é para orar e sacerdote é para falar ao povo a mensagem de Deus. Então, se Deus tem mandado você falar a verdade, não se corrompa, não mude a sua mensagem, porque já o homem da iniquidade está à porta, porque já esses acontecimentos estão aí. Já visto que depois desse evento, no Apocalipse, ele vai dizer acerca dos 3 anos e meio de falsa paz, onde a humanidade, de certa forma, entre aspas, estará segura. A humanidade não vai ter roubo, a humanidade não vai ter homicídio. Mas depois vem os 3 anos da grande tribulação. Assim como Nabucodonosor, salvo engano, vai ter uma visão de 7 anos. 3 anos de fartura e 3 anos de fome. Assim será o final dos tempos. Então você
persevera. Se o arrebatamento não acontecer agora, hoje ou amanhã, nós venhamos ter a certeza de que ele vai acontecer. Nada. A única coisa que impede, aqui eu estou na cidade de Itabira, o cemitério da paz, de receber o meu corpo, é o arrebatamento da igreja. A única coisa que impede um cemitério de receber qualquer corpo é o arrebatamento. Então que nós venhamos ter a certeza de que o arrebatamento do Senhor é verdadeiro, que o arrebatamento do Senhor é real. Não se venda, não se corrompa. Você, pregador, que tem pregado, fale a verdade. Não ceda à pressão. Se eu pregar duro, se eu pregar a verdade, as pessoas, o meu cachê vai diminuir, mas eu quero te dizer que é melhor o cachê diminuir aqui na terra e você ter uma coroa de ouro lá no céu, do que o seu cachê aumentar aqui na terra e o inferno aquecer a sua alma. É duro essa palavra, é duro dizer, mas é melhor que nós perdemos todo nessa terra e ganhamos a eternidade, do que nós ganharmos tudo nessa terra e perdermos a eternidade. Passarmos a eternidade no fogo, sendo consumido pelo fogo, sendo queimado pelo fogo. Haja visto que aquele fogo que arde, aquele mesmo fogo que ardia na sarça, quando Moisés via, ele vai dizer que ardia, mas não se consumia. Então vamos entender que as coisas do Senhor, ela vai mais além. Você pregador, você irmão, você irmã que tem a oportunidade de falar a verdade, abre a tua boca e fala o que Deus manda. Não ceda à pressão. Ah, mas se eu pregar a verdade, eles vão me afastar, eles vão me tirar do meu cargo. Mas eu quero te dizer que a igreja que não prega a verdade para não perder membros, ela perdeu a único Criador dos céus e da terra. Infelizmente, porque hoje, haja visto que hoje as pessoas têm tirado isso de prática. Porque quando se fala da Bíblia, é dura. Sim. De Gênesis e Apocalipse, é só cajado. É só pressão. Mas quando finaliza no Apocalipse, existe uma coisa chamada promessa. Servo de Deus não precisa ter medo de Apocalipse, não. Porque Apocalipse para servo de Deus é só promessa. E a promessa é: os guardarei da provação que há de vir ao mundo para tentar os povos da terra. O Senhor vai nos guardar. O Senhor vai nos proteger. Haja visto que se voltarmos um pouco no livro de Êxodo, quando o povo sai do Egito, o Senhor, ele vai guardar aquele povo. Quando ele vai matar os primogênitos, ele vai mandar com que as pessoas selem as portas da casa, os umbrais da porta das casas, com sangue de animal. E o anjo da morte passou ali no Egito aquela noite e matou todos os primogênitos, de tudo, das vacas, dos jumentos, dos cavalos, de todos os animais. Mas ali na fazenda, ali na casa, ali nos animais dos hebreus, ele não teve poder. A morte não tocou. Então tenha certeza que, embora o mundo esteja se corrompido, embora a tribulação esteja para acontecer, mas você venha ter a certeza de que no dia da tribulação, você que é fiel ao Senhor, o Senhor vai te guardar, o Senhor vai te proteger. No dia da tribulação, o Salmo 91 vai valer em sua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Onipotente é Deus. Descansará. Embora o mundo pode estar numa crise terrível, numa tribulação terrível, mas eu quero te dizer, homem e mulher de Deus, na sombra do Onipotente, você descansará.
Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos e até a próxima, querendo o Senhor, em nome de Cristo, nosso Salvador.